Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins e espero que você já tenha se acostumado comigo, porque isso quer dizer que você já maratonou os nossos episódios aqui no podcast. Hoje a gente vai falar sobre engajamento de times operacionais e para falar sobre isso com a gente, eu convidei a Flávia, representando hoje a Tchau, e vai contar um pouquinho pra gente, né, da história do RH com times operacionais, o que vocês fazem para trabalhar engajamento. Mas antes, vamos conhecer a nossa convidada. Seja bem-vinda, meu bem, se apresenta pra gente. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje falando de um tema que é um tema que me move, né? É um tema que faz parte da minha história profissional, que é o engajamento de times operacionais na indústria, algo que eu vivo já há alguns anos e que eu tenho tido a oportunidade de desenvolver muitas iniciativas e ações na Tchau, tá? A gente que agradece porque, inclusive, né, gente, sempre que vocês virem esse cenário aqui, estamos em Belo Horizonte. Então, a gente está trazendo pessoas de Belo Horizonte para contar boas histórias. Eu tô ansiosa para conhecer a sua. Legal. Bom, eu sou mineira de BH. A minha carreira se desenvolveu aqui em Belo Horizonte. Tive a oportunidade de passar por diferentes segmentos, tá? Hoje estou na Tchau como diretora de pessoas, uma indústria de mais de 400 colaboradores que estão distribuídos aí em diferentes regiões, tá? Em Minas, todo mundo? Minas, São Paulo e colaboradores hoje em outros estados também, tá? É uma indústria muito dinâmica, que vive aí o desafio de trabalhar temas como sustentabilidade, temas como inovação na veia, tá? Saúde. Exato, e de levar, principalmente, está no nosso propósito, saudabilidade para todos os nossos clientes e stakeholders, tá? Além de profissional de gestão de pessoas, eu sou mãe do Vinícius, mãe do Felipe, grandes desafios na minha vida. Qual é a idade deles? 9 e 17. Então, eu vivo extremos no sentido de tratar temas de educação, de orientação, e eu costumo dizer que educar está acima de qualquer outro desafio profissional que eu tenha vivido até então, gente. Que coisa maravilhosa, muito bom. Conta um pouquinho mais da Tchau pra gente, para quem não conhece, né? Então, quais são os produtos, né? Há quanto tempo existe? Qual que é o desafio estratégico hoje da Tchau? Legal. Então, a Tchau é uma indústria que nasceu no interior de Minas Gerais e ela tem uma história muito legal porque a Tchau foi pioneira em industrializar e comercializar bebidas à base de frutas nesse formato na caixinha, né? E é super interessante porque muita gente não tem essa referência, né? A Tchau, ela nasce ali numa região que é muito rica em produção de frutas e quando nasceu, ela já nasceu com esse propósito de utilizar toda aquela produção de uma forma mais inteligente e começar a trazer e traduzir para os clientes esse conceito da saudabilidade, que até então as pessoas tinham muito receio, né? As pessoas tinham aquele pensamento, tá na caixinha, não é Será legal, que né? natural, né? Não é natural. E aí a Tchau já começa a quebrar esses paradigmas, tá? A Tchau, ela vem crescendo num ritmo acelerado, em especial nos últimos 5 anos, com um movimento de expansão, né, da nossa marca. Então a gente está caminhando para ser uma indústria que tem um portfólio de diversas marcas abaixo. Então, recentemente a gente teve a aquisição da Do Bem, que é uma marca também de sucos, né? De Minas? É uma marca até então da Ambev, uma marca nacional, né? A Tchau, ela é uma empresa muito forte aqui no estado de Minas, com atuação já em diversos outros estados, e através dessa aquisição de outras marcas, a gente tem esse objetivo de ampliar a nossa presença para, de fato, ser uma presença nacional, tá? Então, é um momento de muito crescimento, de muita transformação dentro do negócio, né? E a gente vive no dia a dia o desafio de como traduzir isso para a ponta, como levar tudo que a gente tem vivido, toda essa transformação do negócio para todo esse time que está na operação, que está nas vendas, né? Então, porque a gente tem aquelas pessoas que hoje, no dia a dia, não estão ali dentro de um escritório, o que torna o nosso desafio enquanto gestão de pessoas um pouco maior. E hoje, sustentabilidade e inovação, como você bem trouxe, são pilares de cultura? São pilares organizacionais. Exato. E aí, hoje, um dos desafios é conseguir trazer isso para o dia a dia, para a prática de quem está na ponta. Como vocês têm feito isso? Quais são as ações? Então, Jéssica, o nosso desafio, além de mostrar para as pessoas, é demonstrar como a gente vive isso no nosso dia a dia enquanto organização, tá? A gente tem movimentos expressivos, tanto na
frente de sustentabilidade, ESG, quanto na frente de inovação. E a gente tem, historicamente, um movimento que a gente já faz e que já está na nossa agenda corporativa, que são os nossos kick-offs. Então, a gente sempre abre o ano dentro da organização. E todos participam. Esse ano foi o primeiro ano que todos participaram, por uma questão até de logística. A gente precisa parar a produção, a gente precisa parar a empresa. E parou? A gente parou e a gente levou todo o time para esse dia, onde a gente traduz para as pessoas. Esses são os objetivos macro do ano. Isso é o que nos move dentro desse ano. E a gente teve, em anos anteriores, um kickoff que foi dedicado para a temática de sustentabilidade. Foi um momento crucial para a gente, porque, inclusive, foi a oportunidade em que a gente oficializou a Tial como uma empresa que tinha ali o Pacto Global e que tinha as ODSs do Pacto como objetivos estratégicos do nosso negócio, tá? E a gente teve no ano seguinte um marco que foi quando a gente iniciou o nosso movimento de transformação digital, que a gente levou o compromisso de inovação para todos os times. Então, a gente sempre começa essas estratégias trazendo para o nosso kickoff, que é um momento em que a gente compartilha com todo o time essa estratégia, e isso já dá um norte. Depois de compartilhar dessa estratégia, a gente precisa demonstrar para as pessoas, ok, mas como que a gente vivencia isso no dia a dia, né? Porque até então é um desejo, até então é um discurso. Mas como que a gente demonstra isso para o profissional que está lá rodando 24/7, que às vezes está na madrugada? Então, a gente precisa trazer um pouco para essas pessoas da simplicidade com que isso é feito. Apesar de temas aparentemente complexos e tratado numa camada estratégica, a gente consegue simplificar e trazer para o operacional, é isso, né? Exato. Então, temas como, por exemplo, ESG, sustentabilidade, são temáticas que a gente demonstra no dia a dia com o nosso compromisso, por exemplo, em acelerar o número de mulheres dentro da organização. A gente busca demonstrar no dia a dia sobre uso sustentável de recursos. Então, a gente transforma em ações, em projetos que são disseminados e que são demonstrados na prática para todo mundo. Assim como os temas de inovação e de transformação digital, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente mostra para as pessoas que muitas vezes eu não preciso fazer ali uma transformação tão diferente do que tem sido feito, mas às vezes uma iniciativa ali que nasce do próprio time, que nasce da própria equipe e que mostra uma evolução de processo, já é uma oportunidade da gente inovar. Então, isso é um pouco do que a gente tem feito lá na planta, na ponta, no sentido de colocar para os times como isso está presente no dia a dia. E vocês empoderam e estimulam essas competências no dia a dia? Então, como que vocês fazem para que as pessoas entendam o que é inovação, como elas podem inovar e como que isso agrega para o negócio, para elas mesmas? A gente trabalha principalmente com a frente de capacitação muito forte. Então, treinamentos, workshops para que a gente estimule. Hoje, para ter uma ideia, a gente tem um time de embaixadores de inovação dentro da organização, que é um time responsável por apoiar a estratégia do negócio e traduzir isso para os times que estão na ponta. Então, a gente buscou representantes que são estratégicos para o nosso negócio, né? Qual foi o critério? Como é que vocês buscaram essas pessoas? Primeiramente, a gente abriu um canal para inscrição, então as pessoas se voluntariaram e existiu uma espécie de um processo seletivo, né? Então, as pessoas fizeram um assessment, a gente buscou ali identificar competências que seriam competências importantes para esse grupo, e agora a gente começa a capacitar esse grupo com treinamentos de comunicação, de influência. Então, como que esse grupo vai conseguir traduzir as iniciativas que a gente tem lá para o nosso time mais operacional, né? Então, esse é o nosso objetivo com esse grupo e com essa proposta desses embaixadores dentro do negócio também. Tá. Tem algum tipo de premiação para pessoas que fazem algum tipo de melhoria ou que levantam alguma oportunidade? Temos também. A gente tem aí iniciativas de reconhecimento. Então, a gente tem uma ação que é eu faço parte da inovação. Quando a pessoa coloca para a gente, ela explicita para toda a empresa, tá? Uma iniciativa
que tenha promovido melhoria de processo dentro da organização, e a gente reconhece isso publicamente. Então a gente tem os botões ali que demonstra que essa pessoa, ela puxa iniciativas de inovação dentro da organização. Então é de fato um tema desafiador, mas é um tema que a gente está tentando cada dia mais colocar no DNA da empresa, no cerne do nosso negócio, para que todo mundo que seja parte da organização compreenda que inovação está presente no nosso dia a dia e nas pequenas evoluções que a gente consegue implementar. Então o primeiro ponto que você trouxe é a importância da comunicação, né, de colocar todo mundo na mesma página do que é necessário ser dito, qual que é a estratégia, quais são os pilares, e para isso vocês pararam todo mundo para passar a mesma mensagem, né? Um outro ponto que você trouxe é a capacitação. Então, mostrar para a ponta o que é inovação, o que é sustentabilidade, né? O que esses conceitos refletem no dia a dia, o que é uma ação de inovação, de sustentabilidade. Um outro ponto que você trouxe são as ações de RH refletidas nisso, né? Então, um projeto de empoderamento de mulheres, ou contratação de mulheres, ou outras coisas nesse sentido. O projeto de embaixadores, Exato. Também é uma forma de você multiplicar. E uma outra ação que você trouxe é estimular mesmo a inovação. E vocês premiam? Premiamos, né? E tem um ponto super importante que acabei não falando, mas que merece um destaque, que é a capacitação das nossas lideranças táticas. Então, a gente precisa que essas lideranças que no dia a dia estão ali vivenciando a rotina com os times operacionais, repliquem essa estratégia do negócio. Senão, tudo isso que a gente desenvolve não tem sustentação, né? Se a liderança não estiver devidamente preparada, se a liderança não acreditar naquelas temáticas como propósito do negócio, não tem evolução. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha a capacitação de embaixadores, a gente trabalha de forma contínua a capacitação das lideranças táticas dentro do nosso negócio, através de uma escola de líderes, então a gente interna, tá? Claro que a gente busca parceiros para evoluir, para implementar as temáticas, e essas temáticas, elas são amarradas tanto às competências que a gente compreende, que são competências essenciais para essas lideranças, mas também temas que a gente compreende que tem a necessidade para a evolução e para os resultados, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente tem buscado tratar e evoluir temáticas relacionadas à transformação digital, ao ágil, ao como utilizar o ágil ali dentro do meu dia a dia, a questão da comunicação, frentes que a gente compreende que vão reforçar esses temas dentro da organização e vão facilitar, é claro, o engajamento dos times operacionais. E esse é um ponto, assim, como você tem visto essas ações refletirem no resultado de engajamento e no resultado do negócio? De uma forma positiva, né? Até a gente utiliza hoje pesquisas de clima anuais, tá? Como um termômetro, e a gente vem num projeto e num processo de evolução do nosso resultado, tá? É claro que a régua sempre sobe, Jéssica, né? Então, eu costumo dizer que quanto mais a gente implementa iniciativa que nasce dessa pesquisa, mais as pessoas vão entender, olha que legal, esse canal está gerando resultado. Então, eu vou trazer para cá as minhas insatisfações, eu vou trazer para esse momento, eu vou compartilhar através desse canal o que eu acredito que merece uma atenção da alta direção, o que eu acredito que precisa evoluir junto ao time de gestão de pessoas. Então, é uma régua constante que ela está subindo e que a gente de verdade precisa estar constantemente se reinventando para essa evolução do resultado, né? E para essa evolução do engajamento, tá? Engajamento hoje é um compromisso da empresa formal e, inclusive, se leva à alta direção, tem metas oficiais de engajamento. De engajamento. Como é que isso funciona na prática? Me conta. Tá, a gente tem hoje, por exemplo, algumas metas que são metas habilitadoras para o nosso programa de participação nos resultados, tá? E engajamento, que nasce ali do meu pilar de pessoas, é uma que a gente estipulou. É compartilhado com todas as lideranças. É compartilhada com todos os diretores. Entendi. Então, não é uma responsabilidade da área de gestão de pessoas, é uma responsabilidade da diretoria. A área de gestão de pessoas cria as estratégias e a gente compartilha isso com todos, com toda a organização, com todos os líderes, tá? Mas fazer isso rodar, fazer acontecer, gerar um bom clima organizacional,
não é uma responsabilidade única da área de gestão de pessoas. Então, quando a gente decidiu compartilhar essa meta, foi tendo essa clareza de que... E foi bem aceito essa decisão? Foi super bem aceito e te confesso que foi algo que nem foi puxado por mim enquanto líder da área de pessoas. Foi uma proposta do nosso CEO, que ele tem muito claro esse desafio, né? Ele tem muito essa clareza de que isso precisa ser compartilhado, né? Não adianta a gente ter um tanto de iniciativa bacana, de projeto, se o líder que está lá na ponta não aplica, não acredita, né? Se ele exaure o colaborador. Então, não é o propósito que a gente tem hoje dentro da Tchau, quando a gente fala de saudabilidade. A saudabilidade para a gente, ela não está só ali dentro da caixinha do produto. Ela está no dia a dia, na satisfação do meu colaborador, da forma com que ele enxerga, o resultado que ele gera. Isso é ser saudável de uma forma integral para a gente hoje, né? Então, isso está tudo amarrado dentro desse direcionador estratégico de pessoas e que, estrategicamente, a gente puxou essa meta de satisfação, de engajamento para nós líderes. Entendi. E aí é um percentual comparado com o histórico da Tchau? É uma evolução. Então, Entendi. a gente precisa evoluir em relação ao ano anterior, em relação ao engajamento do time, para que a gente tenha ali uma parte desse resultado, dessa participação dos resultados. Se a gente não alcançar, eu perco essa meta. Entendi, legal. Você falou de pesquisa de clima, né? Isso é algo que nasceu com a sua chegada a partir de um diagnóstico, certo? Exato. E vocês constroem um plano de ação junto com o time operacional. Exatamente. Como é que funciona? Conta pra gente. Eu cheguei na Tchau em 2022, tá? E já cheguei com uma grande pergunta que era, enquanto líder de pessoas, o que a gente precisa fazer? Qual que é o meu ponto de partida? Tinha RH antes? Existia uma estrutura menor, né? Compartilhada, muito mais voltada para a área de administração de pessoal, com poucas iniciativas voltadas para a gestão, para desenvolvimento, exato, e carreira, tá? Okay. Então, eu comecei com o primeiro diagnóstico de clima organizacional, que serviu de verdade como um termômetro. Então, a gente queria entender o que as pessoas esperam aqui dentro dessa organização, né? Qual que é a expectativa das pessoas em termos de construção de clima organizacional? E aí eu me deparei com um ponto super interessante que conecta muito com o desafio de times operacionais, que é confiança. Convencer o profissional que está lá na ponta do time operacional que aquela pesquisa ela tem o objetivo de evoluir a organização. E que é bom para ele também. Exato, já é um desafio, já é um grande paradigma a ser quebrado, né? E além disso, a gente tem um outro desafio complementar, que é a operacionalização de uma pesquisa. Então, eu preciso contar, por exemplo, com o time de TI, que me dá um super apoio quando prepara toda uma retaguarda de máquina, de acesso, tudo isso para fazer acontecer. De agilidade, né? Exato, né? Eu preciso preparar o meu time de gestão de pessoas para ser um suporte, não só no sentido de sensibilizar as pessoas da importância dessa pesquisa, mas principalmente de ser um suporte nesse 24/7. Então, eu tenho pessoas que ficam na madrugada para apoiar os colaboradores do time de madrugada, no 12/36. Então, é quase que uma mini operação de guerra ali por trás. Para garantir a execução. Para garantir que essa pesquisa rode, né? Então, a gente já começou essa história com esse diagnóstico que foi excelente para a gente, porque trouxe muita clareza sobre o momento da empresa, e eu tive a oportunidade de dividir com toda a alta diretoria, né? Olha, esse é o nosso cenário hoje. O que a gente quer evoluir? Porque aí a gente tinha um diagnóstico enorme, com várias frentes, tá? E a gente decidiu tratar um plano de ação coletivo, que eu acho que gera muito retorno, né? Porque eu acho que dá visibilidade para as pessoas sobre o que é difícil, às vezes, de implementar uma mudança de benefício, né? Tira aquele estigma de que às vezes... Porque não foi feito, é má vontade, né? O RH não quer fazer. Então, a gente traz clareza para as pessoas quando eu envolvo nesse projeto uma pessoa da área de suprimentos,
uma pessoa que às vezes é um facilitador lá dentro do financeiro. Mas como é que vocês fazem isso na prática? Então vamos entender. Então vocês rodam uma pesquisa, compilam uma pesquisa. Exato. Depois de compilado, vocês montam como se fosse um comitê com pessoas de várias áreas para discutir o plano de ação, é isso? A gente monta um plano de ação coletivo, porque a gente apresenta o resultado para toda a empresa, ou pelo menos todos aqueles que têm interesse em conhecer o resultado. Então, na verdade, faz o resultado sem o plano de ação, primeiro. Sem o plano de ação. A gente faz uma apresentação. Ok. Tá? E esse momento acaba sendo uma boa oportunidade de complementar os insights que a pesquisa nos trouxe. Então, a gente aproveita aquilo ali para uma coleta de pontos que a gente acredita que vão ser importantes para essa construção de plano de ação. Tá? Com base nisso, a gente cria uma matriz de impacto. Então, o que vai gerar um impacto mais rápido, um resultado melhor? Resultado para o negócio. Para o negócio, ok. Tá? E aí, a gente traduz isso numa primeira versão de plano de ação, que a gente escalona, obviamente. Então, aquilo que vai gerar mais impacto para o negócio, que eu consiga implementar com mais agilidade, eu trago para uma implementação imediata. E eu vou escalonando isso ali em etapas, tá? A implementação... Quando que as pessoas começam a contar o que elas acham daquilo? Que tem um momento onde você leva para a operação e eles ajudam também, exato, né? Exato. Antes da matriz ou depois? É antes da matriz, tá? Entendi. Então, a gente faz um convite para todo mundo, público. Pessoal, temos o resultado da nossa pesquisa de clima. Então, é nesse momento da apresentação. É nesse momento da apresentação, tá? E para viabilizar a participação das pessoas, da mesma maneira, eu rodo turmas. Então, a gente gasta ali em torno de 10, ou às vezes 15 dias, tá? Em turmas para apresentar esse resultado da pesquisa de clima e para fazer essa coleta complementar. Porque a pesquisa, ela acaba sendo ali um dado, né? Que a pessoa faz uma classificação, mas muitas vezes eu não consigo abrir ali para uma compreensão mais clara. Então, nesse momento da apresentação dos resultados, a gente deixa muito aberto ali também para as considerações e contribuições do time para essa construção de plano de ação, tá? Perfeito. E aí, então, você faz a matriz e avança com os projetos. E a gente avança com os projetos, e nesse momento de avanço dos projetos é um momento super bacana, porque a gente convida pessoas chaves de outras áreas para contribuírem com a evolução da implementação dessas ações. Então, se eu preciso contratar, por exemplo, um fornecedor, eu citei o exemplo, normalmente eu convido a pessoa de suprimentos para acompanhar comigo levantamento de propostas, convido uma pessoa do jurídico que vai participar conosco ali da visualização da parte de contratos, isso vai e volta muitas vezes para que a gente chegue num modelo ideal. Então, existe todo um processo onde a gente busca trazer clareza para as pessoas sobre o tempo de implementação de uma melhoria, as dificuldades e limitações que muitas vezes a gente enfrenta, os impactos orçamentários, porque é realidade, a gente precisa olhar para isso. Então, muitas vezes a gente traz alguém do financeiro para estar ali no dia a dia conosco, compartilhando e nos auxiliando para olhar para isso frente a resultado. Tem algum lugar que fica disponível para as pessoas a evolução, ou tem um reporte ao longo do ano, por exemplo? A gente coloca em uma ferramenta de acompanhamento de projetos, né? Então, a gente pode colocar ou no Planner ou num Trello. Então, a gente deixa aquilo ali visível para esses participantes, mas mais do que isso, a gente sempre busca comunicar para as pessoas pós-implementação qual a origem dessa melhoria. Então, quando eu faço uma mudança de um benefício, eu informo sobre a mudança desse benefício, mas eu busco informar para as pessoas, nasceu de onde? Nasceu da sua fala, nasceu da sua contribuição lá no momento da pesquisa de clima. Então, isso quebra um pouco aquela questão da desconfiança que eu comentei lá no início, né? Da relação de confiança, do laço que ele precisa ser fortalecido, porque a nossa primeira barreira já foi essa, né? Já foi convencer as pessoas da importância e do quanto a voz dela é essencial para realmente uma construção de uma organização engajada, que tem um clima organizacional bacana. Então, cada que é um lugar seguro também, exato, né? A confiança tem muita relação com isso, assim, de que existe um ambiente que é seguro para que as pessoas possam manifestar suas opiniões, as suas visões, as suas contribuições, sem serem julgadas ou punidas por isso. Eu acho que, especialmente o público operacional, ele tem muito essa dor
né? De poder se abrir, de poder falar, de poder não ser realmente punido pelas coisas que pensa, que fala e que está fazendo, né? Então, acho que essa relação de confiança, esse lugar seguro, ele contribui para isso também. Né? Muito, perfeito, Jéssica. Assim, isso reflete muito dessa construção que a gente tem buscado traduzir para dentro da Tchau. É desafiador, porque a gente precisa o tempo todo reciclar essas informações e atualizar esse time sobre essa clareza do nosso propósito, né? A gente precisa o tempo todo mostrar para as pessoas, olha, gente, o objetivo aqui é a evolução da empresa. Vocês estão com a gente? Então vamos fazer essa construção a várias mãos, porque vai funcionar muito bem. E eu acho que é muito importante a gente traduzir isso também para as nossas lideranças operacionais que estão ali no dia a dia com esse time, né? Por isso eu falei sobre a importância de capacitá-los, porque isso também reflete muito do desafio deles, né? A gente não precisa olhar, e no final do dia, a dor é a mesma, independente do time ser operacional, do time ser de lideranças, as pessoas querem ser ouvidas, respeitadas, acolhidas, né? Então esse querem saber se estão mandando bem ou não no trabalho. Exato, né? E esse é o desafio, essa é a construção que a gente tem implementado no dia a dia dentro da Tchau. A gente tem traduzido isso muito em uma empresa humana, uma empresa que busca esse acolhimento, uma empresa que tem o senso de justiça, e muito disso a gente traduz para as competências do colaborador. Então, no momento da nossa avaliação de competência, as pessoas já são avaliadas e a gente tenta traduzir isso para aquela métrica que a gente tem buscado para o negócio. Então, eu já olho, por exemplo, o quanto de ESG, por exemplo, essa pessoa consegue traduzir para o dia a dia. Você avalia isso? A gente avalia isso como competência. Claro que adaptada para o meu pipeline de competências, né? Então, o quanto de capacidade de inovação esse profissional ele traz hoje para o negócio? Então, isso é um objetivo estratégico dentro do negócio, mas é uma competência que eu busco no meu profissional também. Muito bom. Eu tenho falado, quando a gente está falando de público operacional, de que a gente precisa talvez voltar para a pirâmide de Maslow, né? A gente está gourmetizando as relações de trabalho e está esquecendo que, no final das contas, as necessidades básicas, elas são as mesmas. E eu acho que você traduziu isso muito bem, né? Então, principalmente para esse público, a gente precisa falar sobre confiança, sobre conversas transparentes e seguras, sobre relações que faz com que as pessoas se sintam acolhidas, respeitadas, que o trabalho dela está contribuindo. Eu acho que esse público ele tem uma necessidade grande e se sente muito orgulhoso e muito orgulhosa quando participa, quando contribui, quando está envolvido, né? Então, dar voz a esse público, mais até do que público administrativo, que às vezes não se engaja com as suas ações, tanto quanto é operacional. Com certeza. Né? Às vezes o público administrativo não vai ter o mesmo engajamento que o público operacional. Mas por quê? É um público que muitas vezes está acostumado a não ser escutado, a não ser considerado, isso, né? E acaba ansiando por isso, por uma necessidade mais básica, né? Então, se a gente voltar lá para as questões psicológicas e de necessidade da pirâmide de Maslow, a gente já ganha muita coisa. O que você acha? A gente tem um momento hoje na Tchau, que é parte da nossa agenda corporativa, é a reunião que a gente chama de Equalize. É uma reunião mensal, e uma vez por mês, a gente aproveita uma parada de produção e a gente convida toda a empresa para essa reunião, que é uma reunião transparente. Então, a gente mostra o resultado frente a todos os direcionadores estratégicos. Então, a gente olha, pensando em eficiência, como que está o nosso resultado? A gente olha, frente à inovação, o que a gente tem feito de inovador de verdade dentro do negócio? A gente olha frente a pessoas, como que está o nosso trabalho, frente a mercado também. Então, a gente mostra para as pessoas o raio-x do mês, para que as pessoas compreendam a evolução e os resultados que a empresa tem alcançado mês a mês. Para todo mundo. Então, todo mundo é convidado a participar, tá? É voluntário,
Então, às vezes, eu tenho aquele colaborador que fala, não, hoje prefiro ficar aqui, adiantar a minha rotina, né? Mas todos são convidados a participarem. A gente faz uma dinâmica para escalonar isso no 12x36, justamente porque é a nossa realidade, tá? E o nosso único ponto de atenção hoje é ainda não ter conseguido levar essa Equalize para o noturno. Mas a gente já conseguiu levar a Equalize, por exemplo, para o meio da fábrica. Então, a gente parou todo mundo, criamos toda uma estrutura e fizemos o movimento contrário. A gente transmitiu para quem estava nos escritórios, mas a gente estava ali, pessoalmente, presencialmente, com o pessoal operacional, falando a língua da turma. Olha que interessante, né? Normalmente faz o contrário, né? Vai fazer no escritório. Exato. Fala, como a gente vai fazer para transmitir isso para o chão de fábrica? Então faz o contrário, né? Então as pessoas que estão no escritório, que têm acesso a computador, a outras ferramentas, eles conseguem assistir e a gente vai para a fábrica. Exatamente, essa é a nossa realidade, né? E quando a gente está no formato online, a gente cria toda uma estrutura para viabilizar a participação dessas pessoas. Então eu tenho uma área hoje de lazer na fábrica, puxo a turma, pessoal, Equalize já está sendo transmitida, sala de treinamento, a mesma coisa. Então a gente puxa essas pessoas, convidamos essas pessoas e, de novo, volto lá no papel da liderança. Liderança, estimule. Porque lá na frente, quando eu esbarro com a falta de compreensão das pessoas em relação a algum resultado ou algum projeto que esteja sendo tratado, a gente tem aí a oportunidade de esclarecer isso na Equalize, mês a mês, né? Então, a Equalize, ela mostra isso para o nosso público. Em que momento que a gente está e, principalmente, o que eu preciso fazer para alcançar o resultado organizacional que a gente está correndo atrás dele até o final do ano. Muito bom. Quais são os indicadores que você hoje, como diretora de pessoas, olha no dia a dia para saber como está a performance do RH? Hoje a gente olha para muitos dados, né? Eu costumo dizer e provocar o time de gestão de pessoas que o nosso trabalho, ele não pode ser feito sem embasamento de dados. Então, eu tenho uma pessoa hoje no time que é dedicado exclusivamente a trabalhar essas informações dentro de um BI que está bem estruturado, tá? Dentro do RH. Dentro do RH, legal, tá? E a gente olha não só para a evolução do nosso headcount mês a mês, o impacto disso, dos números para os resultados, mas a gente olha para absenteísmo, turnover voluntário e involuntário, a gente olha para o tempo médio de fechamento de atendimento de vagas, a gente olha para o percentual de talentos de alta performance que eu estou retendo, eu olho para o percentual de mulheres dentro da organização e para o percentual de mulheres em posição de liderança, eu olho para... Custo, alguma coisa de custo? Para custo, tá? Se está alinhado com orçamento ou não, e muitas vezes está desalinhado, mas a gente vai lá na causa raiz para entender, porque às vezes está desalinhado por uma estratégia, porque eu entendi que faz sentido implementar ali alguma melhoria, alguma iniciativa, e tá tudo bem. A gente preferiu diminuir ali o resultado, mas implementar essa melhoria dentro do negócio, tá? Então, a gente olha hoje para muitas frentes de dados, tá? E isso é essencial para o trabalho que o time de gestão de pessoas faz no dia a dia com as lideranças, né? Você tem BPs? Você tem time de BPs? Eu tenho um time de BPs, né? Atendem fábrica e atendem escritórios, e elas hoje são as responsáveis por fazer esse cruzamento. Então, elas olham para esses resultados e levantam junto com as lideranças propostas de evolução ou de melhoria desses dados, né? Então, hoje a gente já consegue fazer uma analogia ali muito clara, né, de que áreas com menor turnover, com menor absenteísmo, eu tenho um engajamento melhor, eu tenho um resultado melhor quando eu olho para engajamento e para NPS, tá? A gente já consegue fazer uma análise mês a mês quando eu puxo, poxa, essa área aqui, eu tenho um resultado de absenteísmo com maior impacto. Vamos abrir aqui para a gente entender o causador disso, né? E fazer propostas, ações junto com o nosso time de saúde e segurança que conversem com esse absenteísmo. Então, no mês passado, por exemplo, na fábrica a gente teve um número muito expressivo de absenteísmo gerados por dengue, por chikungunya. E aí, o que a gente estruturou uma ação junto com o nosso SESMIT para a gente tratar
isso como causa raiz. Então, a gente buscou parceria com algumas áreas dentro da fábrica, como a área de facilities, a gente fez blitz ali para entender, bom, tem alguma área aqui que eu estou com um risco maior, né, que a gente não está olhando para essa área. Principalmente, a gente começou a distribuir para as pessoas, principalmente para as mulheres gestantes dentro da organização, não protetor, gente, esqueci. Repelente. Repelente. Então, a gente começou a traduzir isso como uma ação também, tá? E a gente vai buscando essas causas para a gente atuar de uma forma mais assertiva e que gere um resultado melhor. Quando a gente voltou e olhou para o mês seguinte, eu já tive uma redução ali de absenteísmo. Você olha para algum indicador de negócio, algum indicador relacionado a resultado mesmo? A gente cria conexões com esses indicadores relacionados a resultado. Então, quando a gente olha para EBITDA, por exemplo, eu já sei, juntamente com o meu time, quais os indicadores e os KPIs da área que impactam esse EBITDA. Então, a gente olha, por exemplo, para o próprio turnover, para o tempo médio em que uma vaga ela deixa de ser preenchida, porque isso invariavelmente vai impactar EBITDA, vai impactar faturamento. Então, a gente faz esses links com os KPIs da área, conectando com esses resultados de negócio, tá? Temos, sim, metas de negócio, metas corporativas, que são relacionadas à área de gestão de pessoas, como engajamento, que eu comentei, nota de NPS da empresa, tá? Esses resultados são resultados corporativos, que toda organização olha para eles. Muito bom. A gente está quase encerrando aqui o nosso episódio, mas eu queria te fazer uma pergunta vinculada à sua gestão, né? À sua liderança. O que você consegue trazer para nos inspirar as lideranças que estão nos ouvindo, sobre as formas, a metodologia, a estrutura que você usa hoje para levar o seu time de RH a ter resultado? Legal, Jéssica. Então, acho que conectando muito com o momento da Tchau, né? E não só com o momento da Tchau, que a gente tem visto de tendência, a gente tenta trazer o ágil para a gestão dos nossos projetos, tá? E quando eu falo do ágil na gestão dos nossos projetos, eu não estou falando de trazer um framework completo. Eu estou falando de trazer entregas incrementais com agilidade, muitas vezes adaptando ali alguma metodologia. Então, hoje eu tenho marcos para entregas de alguns projetos que são importantes. Eu faço esse movimento de colaboração que eu comentei com você, onde eu convido pessoas de outras áreas para participar de entregas, que são entregas da área de gestão de pessoas, mas que impactam a organização como um todo, tá? Então, a gente utiliza algumas iniciativas do ágil para o dia a dia da área de gestão de pessoas, né? Então, um recado, né, e uma sugestão que eu deixaria é possível a gente trabalhar na área de gestão de pessoas com sensibilidade, com cuidado genuíno, mas olhando para melhores práticas, para melhoria contínua, para agilidade, para inovação, para sustentabilidade, e é possível, sim, com muito cuidado, a gente levar isso para as pontas. É desafiador, mas eu acho que a graça tá nisso, né? Na verdade, a gente existe para isso, Exato. né? Tem um episódio aqui, né? O primeiro episódio que eu fiz com o Matheus, que eu falei, gente, quando foi que a gente perdeu não é percepção, mas assim, a gente deixou de perceber, deixou de entender que nós somos profissionais resolvedores de problema, e é para isso, basicamente, que nós estamos no negócio, né? Não para o que é conforme, mas para o que não é conforme, né? Para aquilo que a gente precisa mitigar ao longo do caminho para evitar o caos. Então, a gente está ali para resolver problema mesmo. Exato. Né? Então, é um problema bom que a gente quer resolver, né? E que bom que eles existem. Que bom que é emprego garantido, né? No final das contas. Muito bom. Meu bem, muito obrigada pela sua participação. No LinkedIn, você tá como? Flávia Reis. Flávia Reis, fácil de encontrar. Pessoal, convido vocês a seguirem a Flávia Reis, para vocês compartilharem também um pouco das histórias de vocês, fazer benchmark para entender o que mais a Flávia está fazendo na Tchau. E também seguir, né? Me seguir na rede social, me seguir no Instagram, segue no LinkedIn, faça uma inscrição aqui no YouTube para você aprender um pouquinho mais com a gente. Flávia, deixa a sua mensagem final. Pessoal, podcast super bacana, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar. Tenho usado muito como referência para as minhas práticas, estou sempre vendo aqui os vídeos mais antigos. Que coisa boa. Deixo como sugestão todo mundo que está pensando aí em implementar iniciativas, melhorias e super aberta às trocas. Muito bom, novamente obrigada pessoal, obrigada e até o próximo episódio. Até a próxima, gente.